Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse segundo trimestre de 2015 estudando as revistas da CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estamos utilizando nesse trimestre a revista digital da Escola Bíblica Dominical. Esta revista digital se adquire pelo site da CPAD. Então é uma revista que você pode usar aí no tablet, pode usar no computador, pode usar no celular. Então é a mesma revista, só que sem usar papel. É uma revista digital. Então você adquire no site da CPAD. Você assina lá e você vai receber durante todo o ano as revistas que estarão liberadas para o seu tablet, ou seu celular, ou seu computador. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Então a lição de hoje, lição 3, a infância de Jesus. O texto áureo então da nossa lição está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática diz: crescer de forma integral e uniforme, como Jesus cresceu, deve ser o alvo de todo cristão. Então veja só que Jesus crescia aí e crescia de modo integral. Então aí vai espírito, alma e corpo. Então aí fala de três coisas. O crescimento de Jesus era em sabedoria, em estatura e em conhecimento. E esse conhecimento de quem? Em conhecimento de Deus. Então, a graça, né? Então ele crescia nas três coisas: sabedoria, estatura e na graça. E esse crescimento envolvia a intimidade com Deus e também envolvia o relacionamento com os homens. Veja só que era um crescimento completo, integral e o correto. Assim também, os nossos filhos devem ser criados de tal maneira que eles cresçam nessas três áreas também. Então nós vamos ver aí nessa lição exatamente falando sobre isso. Nós temos pouquíssima aí informação sobre o início da vida de Jesus. Muito pouca coisa sobre o seu nascimento, sobre a sua infância, muito pouca informação. E quem mais escreveu sobre isso foi exatamente o médico Lucas, né? Lucas, que não era discípulo de Jesus, mas era um médico que foi escrever a respeito de todos os fatos que já estavam alguns narrados no Evangelho de Marcos, outras coisas no Evangelho de Mateus, e também ele foi procurar entre todos aqueles que conheciam alguma coisa sobre Jesus aqui na Terra. Então, provavelmente também ele pegou informações diretamente de Maria, a mãe de Jesus, já que ele andou por toda aquela parte ali, tanto na Galileia como Judéia, em toda a parte que Jesus andou, ele esteve lá coletando informações. Nós temos também aí na Bíblia um exemplo de um jovem que foi criado assim também, pela sua mãe e pela sua vó, né? Eunice, Lloyd. Nós temos aí então a criação do jovem Timóteo, que foi criado também desde pequenininho na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, seguindo aí todos os preceitos da palavra de Deus, criado para ser um servo de Deus. Quando Paulo passava por ali, viu logo que aquele jovem Timóteo era um jovem diferente dos outros. Ele tinha um conhecimento de Deus muito apurado e ele viu que aquele jovem tinha um desejo muito grande de servir a Deus. Então Paulo logo alistou aquele jovem para o trabalho missionário. E nós vamos ver também um exemplo de alguém que também crescia em sabedoria, também crescia em estatura e também crescia na graça de Deus, tanto em intimidade com Deus quanto com os homens, da mesma maneira que cita aqui em relação a Jesus, que era Samuel.
aquele que se tornou o grande profeta de Israel na antiguidade, que era responsável pelo ensino dos profetas, né? Foi aquele exemplo para todos os profetas que surgiram em Israel. Então, Samuel também, a Bíblia fala que ele crescia em sabedoria, em estatura e também na graça de Deus, tanto para com Deus, quanto também para com os homens. Nós temos também outra pessoa que a Bíblia testifica que crescia em sabedoria, em estatura e na graça de Deus também, só que não para com os homens, que era João Batista, porque ele era um homem que se isolou da sociedade e quando aparece com vestimentas diferentes, com a maneira de alimentar-se diferente, e ele é um homem que vive mais sozinho, então ele não tinha tanto assim um relacionamento com os homens. Então ele prega a vinda do Messias, a vinda de Jesus, é o precursor do Messias, é o Elias que havia de vir, e João Batista então tem uma tarefa, e ele cumpre essa tarefa, que é de apresentar Jesus aos homens, chamar os homens ao arrependimento para que eles, conhecendo, vendo Jesus, eles tivessem certeza, aí está o Messias, aí está aquele que nós estávamos esperando para que todo Israel seja salvo. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Lucas 2, 46 a 49 e também Lucas 3, 21 e 22. Então Lucas 2, 46 diz: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Agora Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Glória a Deus, aleluia. Então aí nós estamos vendo aqui a fase da vida de Jesus, que vai aí dos seus 12 anos até a sua apresentação diante das pessoas para iniciar o seu ministério. Então, de 12 até aí por volta de 30 anos, nós só temos essas duas passagens aí registradas a respeito de todo esse período da vida de Jesus. Então nós vamos deduzir daí, nesse tempo todo, ele esteve com Maria e com José em Nazaré. Ele trabalhava então como carpinteiro, muito provavelmente José morreu muito cedo e Jesus, como filho primogênito, filho mais velho, ele teve a responsabilidade de cuidar de sua mãe e cuidar de seus irmãos. Então ele trabalhava na carpintaria do seu pai e também era aquele que estudava a palavra de Deus e ensinava a palavra de Deus. Tanto é que aos 12 anos ele já tinha um conhecimento da palavra de Deus que ele dava condições de conversar, de discutir sobre isso. É o que ele fez quando esteve então em Jerusalém, muito provavelmente para ser apresentado já como um jovem, né? Porque ele estava com 12 anos e ali era a idade então de ser apresentado para começar agora uma vida de trabalho, ele tinha que ter uma profissão e também uma vida espiritual. Ele teria agora a oportunidade de ir na sinagoga
muito provavelmente em Nazaré, né? Tinha ali uma sinagoga onde ele poderia aos sábados ler a palavra de Deus, explicar essa palavra de Deus às pessoas. Nós não sabemos se aconteceu isso ou não, não sabemos se todo ano ele vinha a Jerusalém, isso é certeza que ele tinha que vir para as festas, 3 festas por ano, mas não sabemos se toda vez que ele vinha, ele discutia ali, conversava com os entendidos, com os rabinos, não sabemos, mas deduzimos que sim, mas ainda não tinha se destacado como o Salvador, ele não tinha assumido ainda o seu ministério, ele estava esperando a hora certa, que foi quando ele completou 30 anos, porque a partir daí então ele poderia assumir totalmente o seu ministério e era considerado agora um mestre. Então veja que aos 12 anos, ele assentado ali no meio dos doutores, dos mestres, ele ouvia-os ensinando e perguntava para eles a respeito daquilo que eles estavam lendo. Muito provavelmente, principalmente quando eles falavam a respeito do Messias, ele sabia quem ele era, ele tinha conhecimento da sua missão e ele entendia completamente o que estava escrito a respeito dele mesmo. Então, muito provavelmente ele fazia perguntas a esse respeito e ali discutia com eles sobre isso, sobre o verdadeiro sentido dessas palavras que estavam escritas exatamente a respeito dele mesmo. Então, uma viagem que Maria e José levaram Jesus, é narrado então essa vez que ele foi, porque estava na hora dele assumir agora o seu aprendizado da palavra de Deus. Então era ali como se fosse ali um batizado agora, ele era apresentado à sociedade, ele era apresentado agora à religião judaica como alguém que já tinha lido, que sabia, que já tinha decorado a palavra de Deus, tinha estudado em casa com seus pais. Então nós sabemos que quando eles saem de Jerusalém, ali nós podemos deduzir o quê? Que os homens caminhavam só homens, num grupo, e as mulheres, só o grupo de mulheres. Eles estavam depois voltando então da festa, eles foram à festa de Páscoa, e eles estavam voltando agora para Nazaré, onde moravam, e os homens iam num grupo só de homens e as mulheres só no grupo de mulheres. Então, depois de um dia de viagem, é que foram perceber que Jesus não estava com eles. Por quê? José, quando não via Jesus, dizia o quê? Jesus deve estar com a mãe dele. A mãe dele, quando não via Jesus, dizia, deve estar com o pai dele. Então, nesse deve estar com um, deve estar com o outro, caminharam um dia inteiro, até que de repente foram perguntar, onde está Jesus? A mãe geralmente é aquela que alimenta o seu filho, cuida do seu filho, então ela ficou preocupada. Bom, deve estar com o pai, mas será que se alimentou direito? Será que está bem? Então, ela se preocupou e foi procurar. Cadê o filho? Não achou com José. José disse que pensou que estava com ela. E eles descobriram que ele não estava ali, nem no grupo dos homens, nem no grupo das mulheres. Procuraram, gritaram, falaram e nada. Então, decidiram voltar a Jerusalém e procurar por Jesus. Então, um dia para ir, já estava um dia de viagem, voltaram mais um dia, então já fez 2 dias sem Jesus. Imagine, o maior tesouro que existia na terra era Jesus. O maior tesouro para aqueles dois, Maria e José, era Jesus. E eles perderam o maior tesouro. Então, estava à procura de Jesus. Passaram mais um dia inteiro procurando Jesus. Então, 3 dias depois de saírem de Jerusalém para irem para Nazaré, que ficava na Galileia, então é que eles vão encontrar Jesus. Onde é que eles encontram Jesus? Eles procuraram em toda parte, só não procuraram no lugar mais óbvio,